que a gente está deseducando. Por que eu estou deseducando? Porque a gente tem hoje não evoluído no sentido de instigar a capacidade de entendimento, de interpretações, né? E aí eu diria o seguinte: o que precisamos diante disso? Visualizar a rede PEBA, né? Principalmente pelo volume de recurso aplicado, e integrá-lo da melhor forma possível. Nós tivemos aí um recurso para combate e convivência com o Covid, recebido 20 milhões no governo passado, em Juazeiro, né, 53 milhões em Petrolina, e eu não vi um projeto continuado. O que seria isso? Você buscar uma unidade de saúde que pudesse reaproveitá-la no conteúdo de pós-pandemia. Você tem uma ideia agora, eu estou acabando de ler uma matéria onde diz que Petrolina está agora com 34%. Juazeiro anunciou no início da semana passada, ou no final da semana passada, que tinha reduzido, na verdade, as UTIs, né, em termos de ocupações, 50%. Se reuniu em 50%, Marcelo, aí eu diria o seguinte: essa redução, inclusive, foi deflagrada uma situação bem interessante. Um cidadão aí de 80 anos, que inclusive o Estatuto do Idoso permitiria, diante da lei, prioridade das prioridades. Esse cidadão estava clamando uma vaga de UTI. E aí é postado pela Secretaria de Saúde ou algum tipo de informação voltada à saúde, que dizia que estava 50% ocupado. Marcelo, isso é uma matemática simples. Se você tem 50% ocupado, significa que se você tem 10, você tem 5 ocupados e 5 vagas. E porque, na verdade, não existia vaga para esse cidadão? Qual o problema a ser explicado? Então, quer dizer, Petrolina está agora com 34%. Nós estamos aqui voltando à situação de que nunca tivemos vaga. Se você for ver matéria de 3, 4 anos atrás, como jornalista, você vai entender que as matérias eram as mesmas. Não existia vaga para UTIs. Sempre foi assim. A rede PEBA, a gente tinha muita dificuldade de adentrar uma UTI, de ter acesso. E no normal, ela sempre, posso te afirmar até com solidez e informação contundente, que elas sempre foram reguladas pelos políticos e não pelos médicos especialistas, aqueles que, na verdade, realmente regulam de forma científica, né, que dá um encaminhamento correto para a vaga de UTI diante das necessidades e prioriza dentro de uma triagem de classificação científica. Não, você coloca diante de que o vereador pediu, o prefeito é amigo, o deputado é irmão. Então, quer dizer, uma sequência de erros grosseiros diante da necessidade da atenção básica de saúde, como você colocou no início. Juazeiro se reclama, inclusive, hoje de medicamento. Juazeiro já recolheu, para você ter uma ideia, já recebeu no Fundo Saúde esse ano 62 milhões e 397 mil. Só esse ano. Para medicamento, que é o que está faltando na farmácia básica, 852 mil reais. 852 mil reais de medicamento, Marcelo. Desde quando você sente com os médicos e priorize a medicação mais utilizada, no mínimo, é muito dinheiro, é muito recurso. Levando em consideração que se você está em estado de emergência, você não precisava licitar como foi feito hoje o teste para a Covid, que demorou 6 meses para aparecer o teste em Juazeiro. Quer dizer, por que é dado estado de emergência? O estado de emergência é dado para priorizar o sentido de organização de emergência. Você fazia uma cotação de 3 valores coerentes e você teria aí a compra do tipo de medicamento necessário com a máxima urgência. Então, Valdemar. Pois não, Marcelo. Valdemar, a Polícia Federal esteve aqui na Prefeitura, na Secretaria de Saúde de Juazeiro, e logo o governo Suzana se antecipou, me enviou uma nota, dizendo que a investigação e o mandado de busca e apreensão se referia ao governo passado. O que é que você sabe dessa roubalheira aí com o dinheiro do contribuinte, um dinheiro destinado ao programa de combate à pandemia? Eu só sei o seguinte, Marcelo: se você for somar o recurso recolhido
desde o governo Isaac ao Paulo Bonfim, mais Covid, você tem quase 600 milhões, né? 600 milhões, ou quase R$ 1 bilhão, na verdade. Né? E você imagina aí o quanto poderia ter servido para melhorar o atendimento em saúde. Só o governo Paulo Bonfim, o ano passado, recebeu 20 milhões extra. 120 milhões normal, porque é em média de 9 a 10 milhões mensais. Juazeiro recebe 9 a 10 milhões mensais para atenção básica. Como é aplicado esse recurso? O que destina? Você está ouvindo aí agora, será se nós da saúde estamos aplicando CAL? Ou é uma estrutura hoje destinada ao SAAI para o controle realmente epidemiológico? Diante da situação de endemias, levando em consideração que quando fala estamos aplicando no canal, não é canais, pelo amor de Deus, aí são riachos. Esses canais que eles estão chamando e rotulando de canais, ali na verdade são riachos que já eram naturais, diante de sermos uma cidade plana, Marcelo. Se você lembrar bem, forçar um pouquinho a sua cabeça, você vai lembrar que, por ser plano, você teve muitos riachos. Se você for ver, nós temos aqui em torno de 15 a 20 riachos, né? Grandes e pequenos. E é o que acontece. Foram utilizados hoje como na utilização de dejetos, quer dizer, de esgoto sanitário. E aí hoje se coloca dentro de um glamour de 142 anos de inutilidade e falta de eficácia, e acima de tudo de presteza, na aplicação do recurso público, diante das necessidades da saúde principalmente, com uma dívida do SAAI a mais, segundo algumas pessoas, a 600 milhões. Eu vou levantar a dívida do SAAI em saneamento básico, hoje deve estar em torno de 600 milhões. Quer dizer, inclusive houve uma PL recente para renegociar uma dívida do Banco do Brasil, que eu sabia que era Caixa Econômica. Então são situações que Juazeiro precisa entender pelo volume de dinheiro aplicado e a transparência e, acima de tudo, ter a eficácia da aplicação desse recurso. Esse recurso tem que ser bem colocado. Aí você tem uma comissão em saúde, onde eu sempre disse, Marcelo, quando eu coloquei, hoje eu tenho nas minhas redes sociais uma publicação, que é onde eu falava há 3 anos atrás da rede PEBA voltada às organizações em consórcio. Eu sempre disse, antes mesmo da pandemia, Marcelo, eu já dizia que era necessário integrações dentro do município voltado à predominância da rede PEBA, diante de uma presteza melhor de serviço, voltada a uma organização com prontuários eletrônicos, com uma telemedicina, e entendendo a necessidade do uso da Santa Casa de Misericórdia, da SEMEC. Então, quer dizer, chegou 20 milhões, aonde eu tinha feito um levantamento, que para se recuperar a Santa Casa de Misericórdia e aparelhá-la, se gastava em torno de 6 milhões de reais. 6! Então, quer dizer, nós teríamos um saldo de 14 milhões para fazer mais alguma coisa. E essa clínica que estava ali disponível em estrutura seria de uso continuado. O que é continuado? É que mesmo pós-pandemia estaria à disposição para funcionar diante de uma ação em saúde do município, pode ser inclusive integrada à rede PEBA ou do município de Juazeiro. Levando em consideração que você tem aí, se o município imaginar aí que teria mais custo dentro de média e alta complexidade, poderia integrar hoje a Univasf, né? Se você tem Humana na Univasf, teria mais um hospital universitário disponível, integrado ao Ministério da Saúde, que aí aliviaria os custos com o município e teríamos mais uma clínica de atendimento. Aí muita gente alegou, Marcelo, interessante, muitos crânios de Juazeiro, muitos cientistas de internet diz, mas a Santa Casa, ela hoje tem problemas na justiça trabalhista, que a justiça de Juazeiro é aquela que mais embarga, né, em todo sentido. Aí o que acontece? Aí eu disse, mas o Hospital Espanhol também tinha, a Mater Dei, que é uma clínica em Feira de Santana, também tinha, e diante do estado de emergência, tomaram de posse dessas clínicas e estão usando hoje, diante de uma situação de emergência, para o uso em saúde. Valdemar. Pois não. Valdemar, a que você atribui tanto abre e fecha de hospital em Juazeiro como se fosse bodega, como se fosse botequim? Por que se fecha e se abre tanto hospitais, mini-hospitais, clínicas em Juazeiro da Bahia? Deixa eu te colocar, Marcelo, a descentralização da saúde,
ela condiz que o município de Juazeiro hoje ele passa a administrar as ações em saúde, né? Ela foi descentralizada. Então isso foi em 2001, quando o Israel Brandão era secretário de saúde e eu estava assessorando ele. Imaginávamos nós que diante dessa descentralização, as discussões voltadas a ter um conselho de saúde bem eficiente, fiscalizador e acompanhando, que já teve um conselho de saúde realmente eficiente, buscando atender realmente a saúde com presteza e, acima de tudo, transparência e fiscalização diante desse acompanhamento. Uma comissão de saúde da Câmara de Vereadores, que esses vereadores eu sempre digo que dá é nojo, né, são de balela, não faz nada, né, são inúteis diante do que é necessário ter um vereador dentro de uma fiscalização do Executivo. Então eu diria o seguinte, essa situação eu diria, por que fecha? Fecha primeiro, Marcelo, porque houve sim muitos desvios. Você tem uma ideia, uma Santa Casa de Misericórdia é uma filantropia, é uma clínica filantrópica. Eu tenho documentos desde quando nasceu, ou praticamente, não digo nasceu, mas dentro de uma estrutura antiga da Santa Casa, os contratos funcionais eram todos filantrópicos. Você não imagina como se criaram aí ações na Justiça Trabalhista, onde deu um volume de dinheiro incrível, coisa que médico nenhum nunca ganhou aqui em Juazeiro. Se a ideia já entrou quase que 16 milhões, esse dinheiro entrou por uma porta e saiu por 10. Aniquilaram a Santa Casa com a filantropia. A mesma coisa está a caminho agora o hospital psiquiátrico. Eu adentrei há pouco tempo para tentar salvar o hospital psiquiátrico, porque tinha certa dívida, tinha uma situação também de atraso salarial, e eu consegui, através de uma luta no Ministério da Saúde, 1.340.000. Veio primeiro 240 mil, depois veio 1.100.000, 1.340.000. No primeiro sábado que eu fui levar lá 3 empresas para fazer a reforma, né, da clínica psiquiátrica Nossa Senhora de Fátima, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu encontrei foi uma médica que nunca tinha aparecido lá, que fazia parte do documento, mas nunca tinha ido lá, e diante de que já estavam manobrando o recurso. Quer dizer, e daí, aonde foi parar esse dinheiro? Como foi aplicado esse dinheiro? Houve reforma? Pagaram-se os funcionários? A primeira coisa, quando eu saí daí, eu recebi que ela pensa que apagou. Isso que você está me dizendo é muito grave. É grave, é muito grave, e ela sabe disso. É muito grave. Quando eu saí de lá do hospital psiquiátrico, eu recebi um áudio, ela me dizendo que o grupo filantrópico não me identificava como aquele que pudesse defender, né, o hospital psiquiátrico. Eu digo, agora que o dinheiro está na conta, agora que depois de tanto eu pressionar a secretária de saúde, a que passou, a repassar o recurso para vocês, a disponibilizar, né, diante de, inclusive, do início, ou não era bem do início, isso foi passado no final do ano passado e início deste. Então, que era um recurso dentro de uma prioridade da pandemia. E eu disse, agora que o recurso... Essa indústria de fazer dinheiro que é público e é privatizado, você está entendendo o que eu quero dizer? Essa indústria de prescrição médica, de receita em postos de saúde, hospitais públicos, e aí o paciente que muitas vezes não tem escolaridade, não tem instrução, é pobrezinho de Jó, lá da Malhada da Areia, ou do Agimiro, ou então aqui da zona rural de Algodões, vem desavisadamente, o cara passa um remédio que só se encontra em farmácia particular, em farmácia daqui de Juazeiro de Petrolina particular, abastecendo, garantindo lucros exorbitantes em donos de farmácia. Entendeu? Quando o paciente do SUS, que já preconiza que ele é um arrombado, ele precisa que o médico recomende, prescreva para ele remédio da rede que se encontra em farmácias do posto de saúde dos hospitais, e não nas farmácias particulares. Esse é um grande clamor aqui de Juazeiro e de Petrolina que eu estou denunciando, meu jovem Valdemar. Marcelo, deixa eu te colocar isso aí com muita presteza. Eu estive secretário de saúde um período e entendo bem isso. A atenção básica, se você não tiver realmente uma boa qualidade de atendimento e buscando evoluir o paciente, você vai ter o mesmo paciente voltando a cada 8 dias.
Eu não quero culpar aqui realmente os médicos nesse sentido. Você vai entender por quê. Porque, na verdade, eu estou falando que tem 800 e poucos mil reais, né? 800, eu vou dizer com presteza, 852 mil para medicamento. Quando se compra medicamento, Marcelo, você se compra de péssima qualidade. Medicamento é aquele que é apenas paliativo, que não dá resultado satisfatório. Então, o que acontece? O médico que veio lá e que quer, na verdade, que esse paciente possa evoluir melhor e ter realmente uma eficácia maior diante do resultado do medicamento, ele passa o real. E esse real não está na farmácia básica. Ele está na farmácia particular, porque ele cansa de ver o retorno desse paciente. Eu ficava intrigado, Marcelo, quando eu ia ao mesmo posto de saúde, no intervalo mínimo de 10 a 15 dias, o mesmo paciente estava lá. E eu queria entender por que esse paciente retornava. Porque não evoluía, porque o exame que era solicitado não tinha disponível, porque a medicação que era repassada para dentro de uma farmácia básica não tinha condição de, na verdade, dar uma situação hoje de poder melhorar a saúde desse paciente. Então, quer dizer, essa era a verdade, nua e crua. Então, quer dizer, você tem que ter uma boa discussão entre os médicos, entendendo a medicação necessária, a qualidade, você evoluir com os exames, porque se você não tiver os exames devidos, esse paciente voltará. Então, você também evolui com exames dentro de média e alta complexidade. Sabe o que acontece? Isso, na verdade, tem exames aí com pessoas com 6, 8 meses. Eu já vi pessoas anunciar aí com mais de 2 anos de exame para ser feito, para ser realizado. Então, são essas questões também que atrasam todo o processo de evolução do paciente. E isso, eu não posso culpar o médico, porque o médico ali, ele tenta até resolver para amenizar. E aí, o que acontece? Ele acaba passando realmente um remédio. Tudo bem que eu não vou te dizer que não haja uma linha, pode existir essa linha, mas se ela existir diante de um acompanhamento do médico fiscalizador, do coordenador, entendendo que tem medicação que supre, né, que são considerados genéricos e que supre, isso aí está errado. Mas se por acaso hoje, diante de uma situação de você não ter na atenção básica a medicação, não adianta você passar paliativo que o paciente está retornando. E o problema vai acabar levando ele a realmente uma clínica particular. Quer dizer, nenhum valor maior de gasto. Então, quer dizer, é esse que tem que ser feito. É um entendimento, hoje, quando a gente fala em rede PEBA, quando a gente fala hoje diante de uma situação pandêmica, nós teríamos que ter aproveitado melhor o volume de recursos. A Bahia recebeu 67 bilhões. O que foi feito em recursos? Nós temos um hospital de campanha que é um hospital de acampamento, né? A Pernambuco recebeu 42,9 bilhões. O que foi feito em Petrolina? Um hospital de acampamento que já foi até desarmado. E um outro que recebeu também um município mais 53 milhões e foi para um hotel que você sabe em Petrolina. Aí eu diria, não deveria ter sido integrado essas ações. Se discute tanto ações integradas, né, principalmente voltado a uma rede, voltado a uma universidade federal aí, para se pensar diante de você poder ter hoje um hospital a nível de Santa Casa, tomando de posse e depois deixando que o Ministério da Saúde entre junto à Justiça Trabalhista e negocie o prédio da Santa Casa de Misericórdia. Tem a SEMEC, tem a SOBABE. A SOBABE, eu ouvi um pronunciamento do filho do dono da SOBABE, colocando à disposição no governo passado a estrutura da SOBABE para ser feito um hospital infantil de combate e convivência ao Covid para crianças, né, que na época poderia ser integrada a Petrolina. Quer dizer, são questões simples. O que é feito, Marcelo? Não é feito nada de forma séria, né? Juazeiro está aí se batendo para entender a saúde diante de que tem 6 meses, quando você vai botar um posto de testagem no aniversário da cidade, aonde você passou 6 meses para conseguir adquirir teste para o combate ao Covid. Quer dizer, agora que nós estamos chegando na faixa etária de 37 anos. Quer dizer, é incrível quando hoje se trata a saúde de forma inoperante, sem eficácia, sem preocupação, sem respeito à pessoa. E são essas pessoas, inclusive, Marcelo, que na época da campanha, encaminhadas
receitava, inclusive encaminhava para certas farmácias, aquele remédio para malária, aquele remédio para piolho, que salvou muita gente aí, que muita gente hoje dê graças a Deus. Então, quer dizer, era receitado nas caminhadas, eram passados na caminhada. Então, quer dizer, nós temos que evoluir, nós precisamos evoluir. Muito bem, Valdemar. Viu? Valdemar, eu estou com o meu tempo aqui corrido, Carla está me chamando para os comerciais. Sua entrevista foi muito interessante, pelo nível de gente aqui se manifestando no WhatsApp. Ela está mexendo com alguns interesses e eu espero que tudo isso dê um resultado, que seja favorável para a população de Juazeiro. Eu fico muito feliz pela entrevista com você, por esses esclarecimentos todos. Está aberto o debate. Está aberto o debate. E eu estou à disposição. Da saúde pública de Juazeiro, um comércio. Para quem faz da saúde pública de Juazeiro, um meio de vida. E para quem usa a saúde de Juazeiro como uma indústria. Uma escada política. Uma escada política. Particularmente. Cada um que bota a carapuça na cabeça. Marcelo, eu agradeço. Obrigado, Valdemar. Eu agradeço aí. Eu espero poder ter contribuído com alguma coisa. Contribuiu muito. Viu? Contribui muito. Que todos tenham uma boa tarde. Um abraço. Um abraço. Nós estamos agora